Bem-vindos ao ContiCast Energia Solar em Foco, podcast onde tecnologia, negócios e energia limpa se encontram. Hoje o papo é direto, técnico e estratégico. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre soluções BESS, soluções Grid Zero, para que a gente possa ajudar os grandes consumidores, médios e grandes consumidores de energia. Estou aqui hoje com o Marcos Falaschi, da Canadian, engenheiro, eletricista, especialista em BESS, especialista também em inversores. Lucas, da LJP Engenharia, também com vivência técnica em Grid Zero e entradas de energia. O Eli, nosso diretor comercial, vai estar trazendo aqui a visão que ele tem da linha de frente com os clientes. E eu sou o Adriel, engenheiro da Conte Solar, consultor também de grandes projetos. E hoje nós vamos conversar um pouco. Eu vou pedir para o pessoal se introduzir aqui. Começar pelo Marcos. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouco aí de você, quem é o Marcos e como é que a gente vai seguir daqui para frente aí. Maravilha, muito obrigado, Adriel, muito obrigado, Eli, obrigado pela oportunidade de estar presente nesse ContiCast e falar um pouco sobre esse assunto bastante falado hoje, né? Um assunto bastante em moda. Falando um pouco de mim, na verdade, eu comecei na energia renovável a partir de 2018. Como você disse, sou formado em engenheiro eletricista, mas acabei formando o meu background de profissional mais voltado para a gestão de projetos. E aí acabei tendo a oportunidade de começar trabalhando com gestão de projetos de grandes usinas fotovoltaicas. Em 2021 eu tive a oportunidade de trabalhar para um fabricante de sistemas de armazenamento de energia alemão, com a responsabilidade de abrir mercado aqui na América do Sul, América Central, entender um pouco de regulamentações, questões tributárias, e estivemos juntos até 2023. Foi muito bom, me abriu muita porta, tive a oportunidade de ministrar cursos hoje no Chile, Colômbia, Peru, especificamente sobre sistemas de armazenamento de energia. Ainda não tenho muito espaço de falar no Brasil. Legal. Incrível, né? Agora mas muita gente acaba acessando a gente para falar nos nossos países vizinhos. Legal. Bom, eu estou na Canadian desde finalzinho de maio desse ano, de 2024. Não trabalhando especificamente no segmento de armazenamento de energia ou de BESS. Hoje responsável pela área comercial, de inversores, principalmente focado para as grandes usinas. Então, estamos falando aqui de utility scale. E tenho a responsabilidade de olhar o mercado América do Sul, grandes projetos, desenvolvimento de novos projetos. Legal. E estamos aí para trocar uma ideia, fazer um bate-bola aí sobre armazenamento de energia. Fica tranquilo, Prazer. as perguntas vão ser facinhas. Eu já vai fazer umas perguntas fáceis hoje aqui, fica tranquilo. Vamos lá. E aí, Lucas, como é que tá aí? E Adriel, obrigado pela oportunidade ali, pessoal da Conte, Marcos, um prazer estar aqui trocando essa ideia, aprendendo, né, sobre os sistemas de armazenamento de energia, que é um tópico aí que todo mundo está falando muito, né? Não estamos vendo muita coisa, mas em breve, né, vamos surfar essa onda aí. Sou engenheiro eletricista, trabalho com proteção de sistemas elétricos de potência, sobretudo os sistemas de zero grid. E estamos aqui hoje para extrair o máximo que a gente puder do Marcos. Vamos lá. Bom, maravilha. Primeiro aí, obrigado, Adriel, né? Agradecer mais uma oportunidade aí de estarmos juntos, né? Lucas aí, de rever e estar junto aqui no aprendizado. E Marcos, por compartilhar um pouquinho aí da sua experiência, né? A gente poder trocar um pouco de ideias do que acontece aí, não só no Brasil, né? Com a sua experiência aí América Latina. Sou Eli Carlos, estou diretor comercial da Conte Solar. Entrei no segmento em 2016, na Conte Solar já, e ao longo do tempo a gente vem trabalhando aí, sempre focado na área comercial. Há algum tempo migrando aí para grandes projetos, né? E agora introduzindo aí a linha de BESS no nosso portfólio, né? Para atender essa demanda cada vez mais crescente. A gente entende que ainda num cenário brasileiro um pouco atrasado em relação ao que os demais países oferecem. Então, a gente enxerga aí uma grande oportunidade e por isso a gente está aqui hoje para bater esse papo, tirar as dúvidas, né, de um jeito mais leve, descontraído e poder passar aí pro nosso público um pouquinho
das dúvidas que todos temos. Legal, Eli, beleza, obrigado, pessoal. Então, vamos, sem mais delongas, começar aí. Quero começar aqui com o Marcos. O Marcos passar para nós aí a ideia, por que falar de BESS agora, né? Porque armazenamento de energia é algo que era tão distante algum tempo atrás. Eu quero que você dê um panorama para nós, como que você que está aí nessa ponta está vendo. Eu estou muito longe ainda de colocar na minha indústria, no meu grande comércio aqui, um projeto BESS. Eu estou longe demais disso. Qual é a distância que eu já estou chegando para falar, agora é real, agora eu já posso colocar aqui as minhas baterias, vamos falar assim. Como que está esse mercado, Marcos? Tá, vamos lá. Bom, quando a gente fala de armazenamento de energia, BESS é uma tecnologia nova. Nós estamos falando eu digo nova no sentido comercial. A gente conhece as primeiras baterias oriundas aí desde o Egito, trabalhando como sistemas de armazenamento de energia. Mas hoje já em uma escala comercial. Então, os primeiros sistemas eles acabaram sendo instalados ali por volta de 2013. Os países que foram pioneiros, principalmente China, Estados Unidos. E de lá para cá, a gente vê uma evolução muito grande, não somente de tecnologia das baterias, né? Então, os componentes químicos das baterias, assim também como os elementos de controle. Então, sendo mais objetivo e direto para a sua pergunta, o quão distante nós estamos e por que falamos tanto hoje de armazenamento de energia? Primeiro, porque nós vivemos também uma demanda crescente pelo consumo de energia elétrica. Então, até 10 anos atrás, a gente não era tão conectado a equipamentos elétricos como hoje nós temos. Com o advento da demanda crescente, nós precisamos pensar também na distribuição e geração de energia. Perfeito. E quando a gente olha o avanço das renováveis, a gente consegue atrelar isso à sustentabilidade. Então, hoje, se você olha a matriz energética de vários países, que até então eram mais focadas no nosso país privilegiado por vários rios e uma capacidade hídrica muito grande, mas distou um pouco da grande maioria dos países, né, que tinham as suas fontes, as suas matrizes energéticas voltadas para usinas nucleares, térmicas, cavoeiras e por aí vai. Então, o advento da tecnologia dos sistemas fotovoltaicos e da geração eólica trouxeram a possibilidade de termos acesso a uma energia mais limpa. Daí, beleza, tudo muito bom, tudo muito bonito. O problema é que ambas são incipientes. Então, a geração eólica, basicamente, nós temos com um bom perfil de geração, principalmente durante a noite, em alguns momentos do ano, durante o dia também, mas nós temos as variações de acordo com as estações do ano. Não tem a mesma geração durante o outono, durante o inverno, verão, Isso é verdade. Da mesma forma como a solar. Então, nós temos a geração somente durante o dia. E a necessidade da bateria, ela começou, do sistema BESS, ela começou a vir justamente para preencher essa lacuna, para justamente eu ter a oportunidade de absorver a energia que eu estou gerando em algum momento e não estou tendo demanda para escoar aquela energia, quer seja de qualquer fonte, seja, e utilizar essa energia de uma forma mais inteligente na hora que eu não tenho mais a geração. Então, se eu tenho a necessidade de demandar uma energia ou de injetar uma energia ou despachar uma energia durante a noite e tem uma energia muito forte associada, uma matriz muito forte associada a solar, eu não tenho como, porque à noite eu não tenho geração. Então, a bateria ela começa a se aproximar, principalmente aqui na nossa região, em grandes projetos, para preencher essa lacuna. O quão distante nós estamos? Tecnologia nova, e eu me lembro, fazendo um parêntese aí, né? Acho que todo mundo já chegou a ter um videocassete. Bom, eu sou mais velho, já tô falando aqui da minha idade, né? Mas quando essa tecnologia chegou, era um valor muito alto. A gente não conseguia comprar um equipamento desse no começo. E depois de um tempo, ficou mais acessível. Sim. Eu acho que hoje um dos entraves, ou que nós tivemos, foi esse. Então, nós víamos o custo das baterias ainda muito alto, né? Principalmente ali início de 2020, 2021. Nós tínhamos valores bastante altos praticados,
a gente vê uma decrescente nos custos. E aí, comentando um pouco, né? Se a gente olha custo de bateria e tecnologia de bateria, a gente está no mercado de geração de energia e associa a BESS. Mas quando a gente olha onde está o maior consumo de baterias, que também é utilizada nos sistemas BESS, o grande mercado é o veículo, ou são os veículos elétricos ou eletrificados. Então, quando eu tenho uma capacidade industrial de geração desse produto, eu consigo começar a reduzir custos também de produção e começam a se tornar mais acessíveis. Então, quão distante nós estamos? Lógico, existe uma barreira ainda um pouco técnica de conhecimento? Eu diria que sim, mais por uma questão de entender um dimensionamento. Eu digo que BESS, ela é como um canivete suíço que tem 1001 utilidades. Isso é importante. Mas é difícil, não é um canivete suíço. Às vezes ele tem uma chavinha de fenda, às vezes ele tem uma faquinha, às vezes ele tem um palito de dente. Então, para cada coisa, eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma aplicação. E assim é o BESS. Identificar qual é a melhor aplicação para cada projeto, eu acho que isso sim, a gente tem um caminho a percorrer. Vemos, principalmente aqui na América do Sul, países que hoje já têm um conhecimento um pouco melhor do que o nosso. Vemos que também tem uma questão normativa, uma questão legal. Então, isso fica, na minha opinião, muito associado à necessidade. E por que eu quero dizer isso? Quando a gente olha, por exemplo, países vizinhos como o Chile, ele até 2015 tinha uma matriz energética com mais de 70% dependente de usinas carvoeiras, usinas térmicas. Poxa. E aí, de acordo com avanço, sustentabilidade, precisamos mudar a matriz energética do nosso país. E aí a gente começa a ver grandes usinas, grandes parques fotovoltaicos sendo instalados, e eles já se atentaram que aquilo precisava de algo para recompor. Então, a gente vê hoje talvez como um país que tem uma capacidade instalada na América do Sul e liderando esse mercado, tem suas normas, as suas regulamentações também mais avançadas. Colômbia, a gente também vê hoje uma maturidade, falando de armazenamento de energia, bem maior do que a gente tem. E por que no Brasil a gente não anda tanto na mesma velocidade quanto os outros? Ô Marcos, Porque a minha energia é limpa. Olha aí. não querendo te cortar, mas complementando o que você está falando, né, dos países daqui da América Latina. Você falou do Chile, você falou da Colômbia, e por que o Brasil não entrar nisso aí? Fala para mim, esses investimentos que está vindo no Chile, que é o país líder na América Latina no investimento em BESS, ele é público ou ele é mais privado? Vamos lá, os grandes projetos, eles passam da mesma forma como aqui no Brasil, por leilões. Então, existe uma parceria público-privada. Lá a matriz energética do Chile, ela também é dividida para concessão por um determinado tempo por alguma empresa. Então, é feito um leilão, eu preciso aumentar a capacidade de armazenamento de energia, e aí é feito um leilão público. Então, quando se ganha esse leilão, empresas como a Enel, como a Engie, que hoje lideram boa parte dos investimentos no Chile, é quem fazem isso. E tem um tempo de concessão. Então são mais investimentos voltados para grandes sistemas de armazenamento. O mercado, como é que está isso do ponto de vista do mercado privado lá? As indústrias, o consumidor residencial, como é que está esse mercado por lá? É uma realidade um pouco diferente do que a nossa, porque hoje eles acabam tendo uma capacidade de geração muito grande, e eles acabam tendo um custo de energia muito baixo, principalmente ao longo do dia, quando a gente tem os grandes picos de geração. Então, quando a gente olha para o investimento privado, e aí a gente olha muito o que eles chamam, que seria o nosso GD no Brasil, hoje limitado a 3 mega, lá eles hoje entendem como PMGD, e eles podem chegar até uma potência de 9 mega instalada. E aí sim a gente vê um advento de usinas sendo construídas já com sistemas de armazenamento de energia. E lá, de uma forma assim como nós vemos no Brasil hoje, a questão de curtailment é bastante forte. E
recentemente, início desse ano, eu fiz um estudo numa das regiões industriais lá, uma região chamada de Antofagasta. É uma região portuária que envolve ali algumas cidades. E de 25 projetos que foram homologados esse ano de PMGDs, 24 deles têm sistemas BESS acoplados às GDs, que seria aqui no Brasil. Então, existe um investimento privado bem diferente, lógico. Não existe tanta incerteza quanto a gente olha para a nossa realidade. Existe já regras de formas um pouco mais claras que trazem a segurança. Uma coisa que eu vejo, passei um tempo morando no Chile, é um país que tem de forma clara as metas para a mudança da sua matriz energética. Então, até 2030, eles tinham um plano muito claro. Até 2035, 2040, eles já estão adiantados em relação à meta de 2030. Mas isso traz muita segurança para o investidor, principalmente quando o dinheiro vem de fora. Né? Então, poxa, eu vou levar meu dinheiro, mas enfim, eu tenho aqui quais são todas as condições, eu tenho isso descrito de forma muito clara, como que a gente vai ser remunerado por aquilo. E esse é o passo que eu vejo que a gente ainda não chegou no Brasil. Eu não quero desanimar, né? Nenhum investidor, nenhum proprietário que precisa melhorar a qualidade da sua energia, que hoje, infelizmente, pode ficar sem energia elétrica por alguns momentos ao longo do ano, atrapalha a sua produtividade, a sua rentabilidade. Então, não é passar uma mensagem ruim, pelo contrário. A gente está numa crescente, a gente está evoluindo, sim, mas não na mesma velocidade quando a gente olha países vizinhos. Você vê algum movimento dos próprios fabricantes de BESS em relação a isso, a regulamentação disso, a facilitar essa regulamentação? Existe um movimento, digamos, uma luta de classe por uma regulamentação melhor aí para o setor? Eu acho que, por parte dos fabricantes, o produto é a mesma coisa que eu montar uma empresa para produzir carro. É um produto. Eu tenho que receber eu tenho que obedecer às certificações, homologações, que muitas vezes são específicas de cada país, mas eu não vejo que existe como que eu diria, uma aproximação muito grande das empresas ou do governo de cada país ou do governo federal, um lobby, né? Eu acho que esse lobby hoje ele é feito em outros países também por associações, como é feito hoje no Brasil. Então, associações que procuram, através do poder público, apresentar. Olha, gente, temos a necessidade de discutir sobre esse assunto. Nós temos aqui as regulamentações da ANEEL, temos os requisitos da nossa ONS, e a gente precisa discutir. Precisamos colocar à mesa, pauta, fazer consulta pública, como recentemente a gente viu acontecer. Então, é dessa forma. Eu não vejo muitos fabricantes fazendo esse lobby, não. Entendi. Certo. É porque é algo que, para o setor, para o sistema energético do Brasil, é muito importante, né? Nós passamos aí na geração distribuída, nesse momento, com algumas regiões com rede crítica já, né? Isso viria para auxiliar, principalmente num primeiro momento agora, enquanto não há grandes obras de rede, né? Isso viria muito para auxiliar. E visto a importância do sistema de BESS, eu acho que poderia ter aí que foi retirado de pauta. Foi. Como que está? Ele volta? Aí... Olha... polêmica. Assim, é triste a gente dizer, mas durante essa época que a gente está terminando agora, final de agosto, início de setembro, nós estamos terminando a época de maior geração eólica no nosso Nordeste. A capacidade de geração, e quando a gente olha os números do Cortemant, ele teria capacidade para abastecer a região centro-oeste e boa parte do sudeste, só com o que não é injetado na rede. Então, é uma quantidade de geração absurda que não é escoada. Que se perde. Então, sem dúvida, as baterias elas poderiam ser associadas aos projetos para a gente começar a ter um melhor controle. Ok, durante a noite tem a eólica, mas daqui a pouco chega o verão e eu não tenho tanto vento, então a gente poderia começar a fazer um melhor equilíbrio da nossa matriz, da nossa rede de distribuição. Outra pergunta que você fez era...
Essa em relação né, porque falamos do leilão ali. Do leilão. E aí ele saiu e falaram que talvez volte agora em 2026, né? Eu acho que a gente acabou ficando muito voltado para o projeto de Fernando de Noronha. Muitas empresas, e acho que era uma meta também do governo, né, de realizar o projeto da Ilha de Fernando de Noronha, da gente terminar esse projeto. Terminou aí no final do mês de julho, começo de agosto. Então já temos aí os vencedores, né, de quem vai fornecer equipamento e por aí vai. E eu acredito que isso possa ter dado uma esfriada no leilão. Particularmente, eu acho que isso também não deveria, mas acaba sendo um movimento político. O que o mercado diz é que muito provavelmente esse leilão vá para 2026, é um ano eleitoral, e provavelmente acabem usando isso como um chamariz. Por que não, né? Dizer que é verdade, mas é o que se a gente sentar numa mesa para conversar de uma forma informal, é o que todo mundo acaba falando, não de forma oficial, talvez como eu esteja falando aqui no podcast, mas é o que a gente escuta nas rodas de conversa. Seria um movimento natural, né? Seria mais um movimento natural. Assim, as alegações para retirada do leilão também tem um pouco a questão técnica que foi utilizada e já não tem mais esse argumento. A gente vê a tecnologia bastante aplicada em vários países, com uma capacidade instalada bastante grande. E aí você faz uma substituição de repente, uma tecnologia que é limpa para uma capacidade com uma térmica que é poluente. Então, não faz sentido. Não faz muito sentido, como aconteceu mais no início desse ano, né? Tem a questão também, Marcos, do que pelo menos esse é o que eu ouvi falar, sobre a carga tributária em cima das baterias, que seria muito pesada. Aí se tiver uma vontade política aí também, a gente já começa a melhorar ainda mais os valores, né? Os preços finais aqui, né? Para o consumidor final. Verdade. Quando a gente compara o valor de um sistema BES aqui no Brasil com outros países, a gente acaba tendo uma desvantagem muito grande. A carga tributária de importação ainda é bastante alta. Isso dificulta a viabilidade financeira de um projeto. Então, quando a gente começa a olhar, somos um país que não temos a maior tarifa energética do mundo. Nós temos uma tarifa que relativamente de média para baixa. Quando a gente compara a capacidade de geração, a gente acha caro, né? Poderia ser mais barato, mas é um ponto que quando a gente olha países que têm a tarifa mais alta, a gente consegue enxergar uma viabilidade financeira. Quando eu deixo de consumir energia ou aproveito melhor a energia com baterias, essa viabilidade financeira acaba sendo mais favorável. Não, bacana. Aqui pegando um pouco agora, Marcos, as dores dos nossos clientes aqui. A gente sabe que a grande parte dos nossos clientes aqui, que são do Grupo A, alguns estão no Mercado Livre, outros vão migrar, outros não, e aí nós vamos entendendo cada caso. Hoje, o BES ele poderia entrar na parte da demanda e também na ponta. Isso já dá para fazer? O cliente está com um problema de demanda. O cliente já está estourando demanda, é assim que a gente fala, né? Está ultrapassando demanda em alguns momentos do dia. Em outros momentos, a ponta dele está ficando muito cara. Ele tá tendo que trabalhar muito no horário de ponta, muito pesado. E aí ele está sendo, né, tendo esse custo muito alto de energia. Hoje, esse sistema de armazenamento, o BES, ele já consegue ajudar esse cliente tanto nessa demanda, ou segurando, ou de repente ele precisa fazer uma ampliação e daí não é necessário pelo BES. Como que ele pode ser impactado hoje pelo BES para ajudar ele em demanda e em ponta? Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. A gente hoje olha mercado de veículos elétricos, né? Então a gente vê um aumento crescente da frota, mas a gente fala bastante da falta de infraestrutura de pontos de carregamento dos veículos. E por quê? Praticamente porque a gente não tem hoje talvez uma linha de distribuição que consiga atender toda a demanda que nós temos, que é o ponto que você comentou.
Então, vou dar um exemplo de um estudo que foi feito de um posto de gasolina, por exemplo. Ele tinha uma demanda contratada e ele queria fazer a instalação de alguns carregadores de veículos elétricos. Legal. Ele falou, bom, beleza, vou ganhar dinheiro com isso, né? Tá tendo na minha cidade, só tem carrão aqui, um monte de gente com carro elétrico, beleza. E aí ele começou a olhar o perfil de demanda dele, ele viu que se porventura ele tivesse, sei lá, talvez até 3 carros carregando simultaneamente, ele ficaria dentro da demanda dele. Mas se porventura chegasse um quarto ou um quinto, ele começaria a ultrapassar o valor de demanda. E aí o quanto que ele vai cobrar do carregamento? Ele chegou a fazer a conta que a multa que ele pagaria por ter passado a demanda não valeria a pena ele cobrar, de repente, ou vender o serviço de carregamento de um veículo elétrico. Perfeito. Então, quando você olha, bom, posso associar um sistema de armazenamento de energia e esse exemplo pode ser aplicado para uma indústria. Eu tenho ali, estou muito próximo de atingir a demanda. Então, você pode ter uma energia, uma quantidade de energia carregada num banco de baterias e toda vez que eu tenho a necessidade de ter um consumo a mais ou uma potência conectada que ultrapassa a demanda, eu corto ou eu limito, na verdade, não cortar, mas eu limito o consumo da rede elétrica e passo a fazer o consumo do sistema de armazenamento de energia. Então, é muito aplicado. A gente pode ver outros exemplos, né? Indústrias, por exemplo, em diferentes segmentos, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, processos que trabalham praticamente durante as suas 24 horas, 7 dias por semana. São empresas que têm o seu fluxo de trabalho que não liga os motores praticamente ou tem um aumento de consumo na hora administrativa. Não. Ela tem o seu perfil de consumo que é assim durante as 24 horas. E que passa pela hora ponta, e que passa por demanda, que de repente eu tenho pico de motores ligando de alta potência, de repente compressores de ar comprimido, outros equipamentos de maior potência que tem o seu ciclo natural de funcionamento de uma empresa. Então, sim, a gente poderia ter um sistema ali como um pulmão, né? Então, eu tenho uma quantidade de energia que eu guardo ali uma quantidade de energia, de ar, né? Fazendo uma analogia com o pulmão. E quando eu tenho a necessidade de injetar mais ar, a gente consegue ter essa energia acumulada para justamente não deixar ninguém lá sem ar na ponta, né? Ou sem energia. Então, sim, uma aplicação muito, muito importante. Eu diria que hoje vale a pena a gente fazer uma análise, entender o estudo, entender qual que é o perfil daquele cliente. Eu sempre digo, projeto de BESS, ele é o mesmo para todos? Como eu disse, a ferramenta que tem dentro do canivete não é a mesma. Então, para o posto de gasolina, de repente, é uma função, de repente, para uma indústria alimentícia é outra, de repente, para uma siderúrgica é outra. Então, mas pode ser o mesmo equipamento, somente com aplicações diferentes. Ô Marcos, tem um conhecido nosso, o Adriel conhece ele, o Marcelo. Sim. Ele tem uma fábrica de vidros, esquadrias e tal. E lá, o perfil dele é o seguinte, se ele não tivesse uma máquina uma específica, a demanda dele seria de 80 kW. Mas quando ele liga essa bendita dessa máquina, ele liga 15 minutos por dia, a demanda dele chega em 300 kW. Pode. E ele tem que contratar 300 kW de demanda. E, enfim, ele é conhecido nosso, né? Treinou comigo, com o Adriel. E eu falei para ele, né, Marcelo, você tem que colocar um sistema de bateria. Ele falou, isso não funciona para mim. Vou mandar o corte para ele, Marcos. Depois o Adriel, né? O Adriel ali chega lá e faz a parte comercial. Fala pra ele. Vou apanhar também. Fala para ele, Marcos, funciona ou não funciona? Funciona, pode ter certeza que funciona. Principalmente para aplicações que são de curto espaço de duração. Muitas vezes a gente associa que sistema BESS é muito caro. Nesse exemplo, né, a gente está tendo um espaço de duração de uma carga alta de minutos, de 10 minutos. Eu não preciso de uma capacidade de energia absurda, não preciso colocar um container lá. Não, eu preciso colocar um equipamento que tenha uma potência de saída, mas a gente tem isso como os inversores fotovoltaicos. Não estou falando de equipamento absurdo de caro. Não, a gente tem hoje equipamento com potência. Eu não preciso ter uma capacidade
absurdamente alta. Então, como é o nome mesmo da... O Marcelo. Marcelo, por favor, consulta os dois meninos aqui e larga a mão, deixa eles explicar para você o que funciona. Legal. Eu acho que principalmente nesses... É muito específico, né? Um equipamento específico, pouco tempo ligado, né? Como o Marcos disse, né? Uma das dores aí que a gente vê, o Drell já passou um pouco aqui, mas é ponta, né? A gente tem alguns clientes, né? Salvo quem está no comércio aí, precisa rodar a 24 horas, muitas vezes. Mas a gente pega algumas indústrias parando nesse horário de ponta por questão de altos custos. Acho que é uma solução que daria também para aplicar, né? Fora a instabilidade de rede, né, Marcos? Que eu acredito que é algo bem interessante aí. Tem alguns lugares que algumas indústrias param por horário de ponta, por custo, né? Em horário de ponta, acho que é uma aplicação legal. E sobre instabilidade de rede, essa parte eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para entender como que o UBS consegue auxiliar, e não em queda de energia, mas sim na instabilidade de rede. No intangível, né? No intangível, isso Por mesmo. exemplo, aqui em Londrina. Quanto eu perco, Teve né? um acidente próximo aqui do Alphaville aqui. E a região toda ficou sem energia por 12 horas. E tem um mercado grande ali que ele perdeu tudo que ele tinha quase. Teve que locar gerador, enfim, mas foi um transtorno. Então tem essa questão que ele falou, né? Como também anunciar o intangível, né? Porque uma coisa é eu pegar, né? Eu pego uma demanda, a gente consegue fazer o cálculo, né? Ele tá pagando 200 kVA de demanda a mais, quanto que custaria então, isso, preto né? no branco ali no número. Exato. Né? Mas uma máquina que funciona muitas vezes nem pela queda de energia, mas sim só pela instabilidade. Uma máquina que não funciona da maneira correta, o quanto de produção eu perco. Ou perde uma produção, né? É o caso das leiterias, né? Leiterias. Se ela perde no meio do processo ali de pasteurização, ela perde toda a produção. Né? Tá, vamos separar em dois pacotinhos ali. Perfeito. Vamos falar de ponta e depois a gente fala de instabilidade. Perfeito. Bom, falando de ponta, lógico que a gente sempre quer, como a gente gosta de tecnologia, como somos amantes da questão de geração, a gente sempre quer trazer o melhor de tecnologia para todos os clientes. Mas eu acho que assim, é importante desde o início que a gente faça uma análise. Então, por exemplo, quando eu olho uma folha de custo, é importante a gente ter clareza com o cliente quando a gente vai falar de hora ou de uso, ou por que ele está desligando da fora ponta. Quanto que a energia elétrica representa do custo fixo dele? Ou é um custo variável? Então, tem algumas empresas que a energia elétrica é insumo. Tem empresas que a energia elétrica está ali para manter os equipamentos funcionando, mas ela não tem o que eu quero dizer assim. Você pega uma siderurgia, por exemplo, eu preciso da energia elétrica, então ela passa a ser um insumo. Não é a mesma função de eu manter equipamentos em funcionamento. Então, quando a gente começa a olhar que a componente energia elétrica tem um peso muito grande dentro dessa conta, a gente sempre pode olhar que ali eu tenho uma boa oportunidade de colocar sistemas com armazenamento de energia. Basicamente, como que funciona o funcionamento de hora ponta? Então, a gente pode escolher, e desde quando você está desenvolvendo o projeto, você faz uma estratégia em que momento você vai carregar os seus sistemas de bateria. E a gente pode até usar, mesmo que seja dentro de uma indústria ou dentro de um comércio, fala, eu não quero carregar direto da rede elétrica, mesmo que seja numa hora de tarifa mais convencional. Eu quero colocar um sisteminha fotovoltaico só para eu fazer o carregamento das baterias. Isso são variáveis, são componentes que a gente também precisa quantificar. A gente precisa trazer clareza. Num primeiro momento, pode ser que eu tenha um custo de investimento um pouco mais alto, mas quando a gente olha ao longo de algum tempo, porque assim, vamos pensar, energia elétrica, a bateria ela não gera energia, né? Vocês sabem disso, mas eu não sei se todos que estão nos escutando têm. Então assim, ela não gera, ela só armazena. Então se ela está despachando uma quantidade de energia, é porque em algum momento ela carregou. Então se eu olho um ciclo de um dia, em algum momento ela consumiu mais energia do que a sua indústria estava acostumada a consumir. Se você optar por fazer o consumo, de madrugada, e você não tinha consumo alto de madrugada, em algum momento
você vai ter esse consumo mais alto porque eu estou armazenando energia elétrica na bateria. Mas na hora ponta eu vou usar aquela energia e eu vou me favorecer basicamente da diferença de custo tarifário. Então, essa é uma aplicação. A gente vê, sim, casos que vale muito a pena a gente fazer esse investimento. De novo, é para todo tipo de negócio? Eu diria que não. Mas para aqueles que a gente tem uma componente do custo de energia dentro do negócio, como um valor um pouco mais expressivo, eu acho que faz sentido a gente olhar. O outro pacotinho sobre flutuação de rede, variação de rede. Esse é uma coisa que eu também gosto de dizer assim, a gente não pode dizer que o sistema BESS vai funcionar para todos os apagões, para todas as interferências ou interrupções de energia que nós tivemos. Exceção tem que ser tratada como exceção. E é muito importante a gente entender qual que é o perfil médio. Então, por exemplo, eu tive uma oportunidade em 2022, inclusive era um laticínio. O que a gente percebe em algumas cidades, a gente vê hoje centros industriais ou distritos industriais que não são grandes indústrias, às vezes galpões, né, pequenas indústrias, pequenas entre aspas, não estou falando nem de faturamento, mas que muitas vezes o último cara lá da linha que está conectado à rede, ele vai receber a consequência de todo mundo que está pendurado antes dele. Fim de linha. Fim de linha. Então, desde a hora de início, de partida de motor, desligamento de motor, você começa a colocar uma componente indutiva na rede que gera distúrbio, que gera perturbação, que faz com que muitas vezes queime um componente um pouco mais sensível, que desligue, de repente, um equipamento que precisa de uma variação muito baixa de nível de tensão. Nesses sistemas, nesses tipos de processo, hoje o sistema BESS ele também tem essa funcionalidade de ele conseguir, principalmente quando eu tenho associado variações de tensão, variações de frequência, ele consegue... É uma aplicação um pouco diferente, eu não trabalho com ele carregado todo o tempo e nem descarregado todo o tempo. Eu trabalho basicamente ali numa região mais de meio, né, da capacidade de carga, porque quando eu tenho um aumento de tensão acima do que permitido pela rede, ele ainda tem um espaço para absorver aquela excedente de geração. Vamos lembrar que eu não posso e eu não consigo ter geração com demanda. A geração, eu digo com geração e demanda de valores discrepantes. Quem vem primeiro? Vem a demanda. E a geração sempre vai estar correndo atrás. Pô, subiu a demanda. Nesse primeiro momento, o que acontece aqui com a sua geração? Ela está enxergando que eu tive uma variação de corrente, que eu tive um afundamento de tensão e eu preciso aumentar, então, a minha capacidade de geração. A mesma coisa quando eu estou desligando. Então, eu começo a ter um pico de tensão na rede, significa que eu preciso diminuir a geração para sempre estar com demanda. Então, elas têm que andar juntas. Quando a gente olha os microsegundos, isso não acontece. Quando a gente olha os microsegundos, a demanda sempre vai estar um pouquinho à frente e a geração correndo atrás. E é nesse sentido que o BESS tem essa funcionalidade. Então, nos momentos de aumento de tensão na rede, ele consegue absorver, da mesma forma quando tem afundamento, ele consegue injetar ou absorver essa variação que tem na rede. É uma aplicação que é muito utilizada nisso que você comentou, de distritos industriais, e eu vou comentar sobre a questão lá do laticínio. Break, então, exatamente. Exatamente. Eu queria falar só do caso de 2022, né? Era um laticínio, um dos maiores laticínios que a gente tinha no Brasil, não do ponto de vista de invase de leite, mas de produção de vaca leiteira, de leite por vaca leiteira, por rebanho. E essa empresa, eles também tinham um grande problema de oscilação de rede. E como o Adriel bem comentou, é um processo que é bastante sensível. E quando a gente olhou o histórico dele, quase toda semana ele tinha interrupções de pequenos intervalos de tempo, como 5 minutos, 2 minutos de falta de energia. Isso acontecia quase que umas 2 vezes por semana.
ele tinha evento também que chegava a ter 8 horas de duração. E aí, quantas vezes acontecia esse evento de 8 horas de duração? Era uma vez no ano, era 2 vezes no ano. E aí, quando a gente vai fazer um dimensionamento de um sistema, eu não posso pensar nessa quantidade das 8 horas. Sim. É um valor, eu teria que montar um sistema para uma indústria somente fornecendo energia por BESS, cara, gigante. A gente teria que colocar lá alguns containers de bateria para poder dar todo esse tempo de autonomia. Mas existem estratégias. Então, o que a gente propôs para ele? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto seu e a gente coloca aqui um sistema BESS. E aí, olhando um pouco o equilíbrio financeiro, esse sistema BESS ele vai ter uma capacidade de autonomia de até 30 minutos. Beleza? Beleza. Ele já tinha gerador, grupos de gerador instalado lá na fazenda. Falou, olha, caso chegue no 20º minuto e a sua energia da rede ainda não voltou, você parte os geradores diesel. Uma solução complementar. Uma solução complementar. Porque aí, o gerador diesel, você tendo diesel, ele roda 8, 12, 24 tranquilamente. Cara, mas você concorda que a gente acha um projeto que caiba no bolso, que resolve a dor dele, que cria estabilidade na rede? É uma aplicação só de geração de bateria? Não. É uma solução poluente? Ainda sim. Mas quantas vezes ele vai ligar o gerador diesel? Talvez 2 vezes no ano. Não mais todos os dias como ele fazia. Otimiza muito mais, né? Otimiza muito mais. Nós estávamos conversando até hoje mais cedo, eu lembrei de trazer esse tema aqui. É até um pouquinho mais técnico, mas é importante, né? Para quem também está assistindo nós, que está querendo entender também um pouquinho mais do sistema de armazenamento. E até foi uma pergunta minha, né? Peguei como exemplo um BESS da Canadian, né? De 275 kWh, né? Com 125, esse era de 125 kW. E aí você explicou um pouquinho do porquê ali a gente não deve trazer a bateria para um afundamento, para um uso dela ali muito abaixo de 90%, até as nossas contas deu até menos, né? Queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão mais técnica, do que acontece no processo, quanto que é o recomendável a gente trabalhar isso em quase todos os... A famosa profundidade de descarga. Isso, profundidade de descarga. Eu vou... Marcos, aproveita a sua didática e explica pro pessoal o que é quilowatt, o que é quilowatt-hora. Essa é uma confusão, né? Nossa, nem me fale. É importante. Então, vamos lá. Bom, se a gente vai numa loja de eletrodomésticos, a gente vai comprar um chuveiro elétrico, ele tem lá uma especificação e sempre essa especificação vem em watt ou quilowatt. Então, significa dizer que essa é uma potência que eu preciso ter disponível, ou que ele consome, mas para que ele execute bem a função dele, de aquecer a água. Isso é uma variável de potência. Quando a gente faz uma variável de energia, eu faço uma relação de uso desse equipamento que está fazendo o seu trabalho através de uma potência, fazendo uma conversão de fonte de energia elétrica para fonte de calor. E quando eu olho isso num tempo, eu tenho isso traduzido em energia. Então, se porventura nós temos uso de um chuveiro elétrico dentro vou falar de uma casa porque a gente vai ter um valor muito pequeno, mas imaginem um hotel, então eu tenho lá vários chuveiros, não são conectados todos ao mesmo tempo, mas pode ser que somando ao longo do dia eu tenha lá 3 horas de uso de chuveiros elétricos. Então, por dia, se nós tivermos um chuveiro de 1000 watts, por exemplo, de potência, 1 kW, e eu utilizar 5 horas aquele chuveiro no hotel, por dia, significa que eu tenho um consumo de energia de 5.000 watts hora. Isso num dia. Quando a gente recebe a nossa fatura de consumo de energia elétrica, ela faz a somatória de todas essas horas, de tudo que você consumiu de potência, microsegundo, segundo, hora por dia, até chegar num período de 30 dias, e te apresenta uma fatura de consumo de energia elétrica. Não sei... Isso em kWh. Isso é 1 kWh. Então, isso é energia.
Diferente da potência, que é um valor instantâneo que eu preciso ter para um funcionamento de um equipamento. Bom, o que a gente comentou? Hoje o Adriel me fez essa pergunta e a gente tem aí um pouco de confusão no mercado quando a gente fala sobre essa capacidade ou profundidade de descarga de baterias. Perfeito. E aí eu expliquei um pouquinho, só recapitulando. A gente via até 2019 tecnologias de bateria um pouco diferentes das que nós temos hoje. E aí, isso entrando um pouquinho mais na questão técnica, as baterias que hoje nós temos mais conhecidas, que são as baterias de LFP, lítio ferro fosfato, é a composição química dela. Essas baterias também são as baterias mais utilizadas hoje no segmento de veículo elétrico. Como eu tinha dito, é o que hoje a gente tem maior demanda por consumo de bateria. São baterias seguras, são baterias que têm uma boa estabilidade térmica e elas passaram também a ser aplicadas para os sistemas BESS. No entanto, não são baterias que têm uma densidade ou uma capacidade de armazenamento de energia elétrica tão grande quanto a outras tecnologias que nós já tivemos. Ainda estão disponíveis no mercado, mas não tem o mesmo valor que a bateria de LFP, não tem a mesma estabilidade térmica que a LFP. Então, o que eu preciso fazer de mudança num sistema de baterias usando baterias LFP, ou no sistema BESS usando baterias LFP, eu preciso trazer algumas ferramentas que eu consiga ter uma boa utilização de todo o recurso que está lá. E, basicamente, o que mais degrada a bateria é uma variação de temperatura, ou eu trabalhar com as baterias sempre por muito tempo no nível muito carregada, ou sempre por muito tempo muito descarregada. Isso gera uma alteração. Na verdade, quando a gente olha no princípio lá de anodo, de catodo, você acaba criando um certo vício nos elétrons que eles meio que se acomodam. Então, você precisa ter ali uma circulação de corrente de tempo em tempo. Né? Ciclos, exatamente. E aí, quando a gente coloca as baterias LFP, a gente percebe que, por exemplo, num caso tem lá um motor que eu estou ligando e ultrapassou a minha demanda. Então, essa vai ser uma aplicação que nós vamos utilizar. Por um determinado tempo, eu preciso injetar um valor um pouco mais alto de corrente para absorver aquela demanda, para não ultrapassar o que a gente tem contratado. Isso gera um aquecimento dentro das baterias, assim como um consumo um pouco mais alto num cabo. Né? Então, se você colocar a mão no cabo, você percebe ali um valor um pouco mais alto de corrente. E aí, dentro dos sistemas BESS, a gente começou a colocar alguns circuitos que eu preciso ter que sempre precisam operar, independente das baterias estarem injetando energia na rede ou carregando energia da rede. Então, por exemplo, dentro dos sistemas, nós sempre temos detetores de fumaça, sempre temos botões de emergência, eu vou ter um switch, eu vou ter algum controlador que vai estar fazendo comunicação com algum componente externo. E, mais ainda, a gente vê hoje sistemas que são responsáveis por refrigeração do banco de baterias. Então, a depender da aplicação, eu tenho sistemas que são por ar-condicionado, a depender da aplicação, do tamanho da aplicação, sistemas que são de resfriamento líquido. Então, natural, eu tenho uma bombinha, ou eu tenho um motorzinho de um exaustor ou de um ventilador que consome uma quantidade de energia. Então, se eu entrego 100% de bateria, em algum momento eu não vou ligar meu motorzinho, eu não vou ligar o ventiladorzinho. Então, eu não posso te entregar 100% disponível, eu tenho que sempre deixar ali um valor para um uso ou para um consumo do que nós chamamos de circuitos auxiliares. E aí a gente passa a ter uma ideia eu tenho assim como eu trouxe o exemplo mais cedo, quando a gente olha um sistema fotovoltaico, uma usina fotovoltaica, o mais normal é que nós tenhamos uma capacidade instalada de quilowatt pico maior do que a quantidade de quilowatt AC. Isso. Então, a mesma coisa acontece quando eu falo de BESS. Eu tenho uma capacidade de bateria instalada, geralmente maior, do que aquela que eu vou utilizar.
Ah, é sempre 90%? Não, isso vai depender aí sim um pouco tecnologia de equipamento, de fabricante, eficiência. Isso faz com que a gente possa ter números que sejam diferentes. Enfim, tem mais detalhes técnicos, mas acho que a gente pode talvez até deixar para um próximo podcast. Vai ficar muito grande, muito né? cansativo Sim. e a gente precisaria ter um pouquinho mais de conceito sobre as coisas. Mas assim, ó, o sujeito tem 100 kW de uso lá, a demanda dele, 100 Demanda, kW. sim. Somando todos os motorzinhos, todas as cargas dele é 100 kW. Ele quer a autonomia dessa carga por 3 horas. Então eu não posso simplesmente multiplicar por 3 e falar que você tem que ter um banco de 300 kWh. Eu não posso fazer essa conta por conta que eu não posso descarregar 100% dessa energia. Então, a conta até a gente chegar nos 300 kWh, ela está correta, mas essa é a capacidade de energia requerida, não instalada. Então, aí a gente tem que considerar. Faz a conta Eu ao contrário. tenho eficiência, eu tenho consumo auxiliar, eu tenho nível de profundidade. Então, se eu preciso de 300 kWh, provavelmente você vai ter que comprar um sistema que tem uma capacidade instalada de armazenamento, talvez os seus 380, 400 kWh. Legal. Nós falávamos também, hoje durante o dia, né, Marcos, sobre vida útil do equipamento, né? É interessante, assim, os equipamentos, eles têm um ciclo, né? Tem uma garantia de ciclos, mas é interessante, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa queda de eficiência a médio prazo. Instalo hoje, exemplo que o Lucas passou aqui, para 300 kWh um banco de baterias. Por quanto tempo, em quanto tempo eu preciso fazer um retrofit disso? Eu preciso adicionar novas baterias? Claro que a gente vai falar de um sistema maior, né? Mas como que está hoje a vida útil desses equipamentos? Tá. Boa pergunta. Acho que aí a gente precisa separar alguns pontos. Hoje, quando a gente fala de garantia de equipamento, a grande maioria dos fabricantes estão falando de 10 anos de garantia dos equipamentos. Equipamentos, eu digo, componentes eletrônicos, sensores. Alguns fabricantes também falam de garantia de performance do banco de baterias, alguns deles de 10 anos também, alguns um pouco mais. Mas as baterias, ela também tem uma curva de degradação. Então, fazendo de novo um paralelo, a gente está falando de corrente contínua. Nos módulos fotovoltaicos que geram corrente contínua, a gente também tem uma curva de degradação. Perfeito. Para as baterias, isso vai acontecer da mesma forma. Então, o que eu digo? Depende um pouco do que a gente vai precisar atender para o cliente. Se porventura eu estou fazendo um projeto de grande escala, que dentro do meu projeto, por exemplo, eu tenho que fornecer. Hoje a gente fala um pouquinho de energia as a service, né? Do Energy as a Service. Então, se eu faço um contrato e diante desse contrato eu tenho que garantir que, por exemplo, eu vou fornecer lá os 300 kWh, por quantos anos eu vou fazer esse contrato? Se é por 5 anos, se é por 10 anos, só comentando, né? As baterias hoje, elas têm ali, se eu pegar uma célula de bateria, hoje a gente está falando em torno de 15, 17 anos. Quando a gente olha sistemas maiores, a gente acaba falando em torno de 20 anos. Por quê? Depois de um tempo, eu sempre estou colocando novas baterias. É como se eu pegasse e fizesse uma repotencialização de uma usina. Então, tem uma usina que foi instalada, sei lá, em 2018, hoje ela já não gera a mesma quantidade que gerava em 2018. Então, às vezes, a gente acaba fazendo uma repotencialização para ela aumentar a capacidade de geração. A mesma coisa vai acontecer com a bateria. Depende muito da aplicação. Depende do número de ciclos que nós vamos usar. Depende da velocidade de descarga que eu vou utilizar das baterias. Então, é difícil eu te dar um número... isso vai acontecer mais ou menos de 3 em 3 anos. Depende de projeto. Em média, a gente vê os sistemas que trabalham em grande escala. A primeira repotencialização sendo feita no 3º ano, uma segunda sendo feita no final do 8º ano e uma última sendo feita lá no 15º ano para o seu sistema BESS chegar até 20 anos de funcionamento. Então, Isso é uma forma que nós temos. Existe uma outra forma. Eu posso fazer já um superdimensionamento do meu BESS desde o início. E aí eu sei que depois de 20 anos,
já obedecendo a curva de degradação, ele vai terminar lá com uma bateria. Aí tem que fazer conta. Mas pode não ser muito interessante do ponto de exato. vista financeiro, né? O investimento inicial se torna Aí o investimento oneroso, né? inicial pode se tornar um pouco, como talvez um pouco impeditivo, ou menos favorável numa análise financeira. Todavia, fazendo o dimensionamento correto, mantendo uma temperatura ideal, ela chega ali seus 10 mil ciclos, pelo menos. Com a Lucas, tecnologia que temos hoje. Eu acho assim, de novo, antigamente era mais comum a gente ver fabricantes colocarem de forma mais clara nos datasheets números de ciclo. Uhum. Hoje é raro. Eu diria que hoje, para cada projeto, o fabricante vai te entregar um número de ciclo de acordo... Exato. Hoje, a gente tem algumas ferramentas para fazer simulação e dimensionamento. O próprio PVSys pode ser uma das ferramentas para dimensionar. Mas eles têm as próprias, com dados de balanço de energia dentro da bateria, com mais detalhes de como eles controlam as baterias, e acaba sendo um pouco mais preciso. Mas é o dele, né? Um outro fabricante tem o outro dele. Então, eles conseguem ter uma precisão um pouco melhor dessa quantidade de número de ciclos. De forma geral, hoje a gente fala em torno de 7 mil ciclos, mais ou menos. Existem tecnologias diferentes, mas na média o que a gente tem visto de mercado em torno de 7 mil ciclos. Se a gente pegar aí um ciclo por dia, 7 mil dividido por... 20 anos aí. Quase 20 anos. Exato. Quase 20 anos. Engraçado que, assim, os fabricantes que eu conversei, especialmente o pessoal que veio de fora, né, expondo na Intersolar, que você falava, era sempre isso, de 10 a 12 mil ciclos, eles davam assim, na cara dura ali, né? E 99% de profundidade de descarga, né? Aquilo que você já falou, já foi completado, cara, é 90, um pouco menos até, né? Assim, a gente já viu no mercado nosso os fake powers de inversor e de módulo. Tem muita marca, né? Tem muita marca aí, né? Vai ter fake power também dessas fabricantes de bateria, possivelmente, né? Eu vejo que está vindo... Não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que ela está ficando um pouco mais acessível também para os fabricantes. Isso faz muita diferença no número de ciclos. Que é como é feito o balanço de equilíbrio energético dentro de um banco de baterias. Tá. 99% dos fabricantes até 2 anos atrás utilizavam uma metodologia de equilíbrio passivo. Quando a gente faz uma carga das baterias, eu tenho diferentes características entre várias baterias que estão instaladas lá dentro. Eu não tenho a mesma velocidade de carga de todas elas. E em algum momento eu não posso também ter uma diferença de tensão muito alta entre elas dentro do mesmo circuito. Certo. Senão eu começo a ter problema. Corrente reversa. Corrente reversa. Então a gente acaba tendo que fazer um equilíbrio. E qual que é o equilíbrio passivo? Infelizmente, a gente vê aquelas baterias que estão com uma energia com nível de tensão um pouco mais alto do que as outras, o passivo diz que ele acaba queimando esse excedente de energia para ele baixar esse nível de tensão até a média do seu banco de dados, para depois ele começar a fazer um novo ciclo de carga. Quando a gente olha do sistema ativo, e aí eu vejo que a gente tem uma grande vantagem, a gente está começando a olhar equipamentos que estão sim trazendo um número de ciclos maior para os nossos produtos, que consegue trabalhar com nível de profundidade de descarga também mais alto, que diminui a degradação das baterias. Então, assim, só coisa positiva, mas são um pouquinho mais caros. Entendi. Então, o método ativo, o que ele faz? Eu tenho uma bateria que está carregada com mais energia do que essa, com mais tensão do que essa, ele transfere essa energia eletricamente, aí eu tenho conexão entre elas, para fazer uma equipotencialização entre elas. Eu não preciso queimar Você não energia. perde essa Eu não carga, perco. né? Mas eu tenho algumas vantagens, né? Eu tenho uma energia que é mais equilibrada. Vamos pensar numa bateria que eu tenho uma pilha de 1,45 volts e de uma 5,5 volts. A gente conecta as duas ali em paralelo, elas vão se equalizar, beleza. E elas vão chegar nos seus 1,45 volts e beleza.
Isso é mais fácil, é mais rápido e eu sempre garanto o mesmo nível de tensão. Então, começo a trazer características de funcionamento do BESS que se aproximam mais do ideal. Então, é possível que a gente tenha um incremento de número de ciclos? É possível. É possível que a gente tenha um aumento de nível de profundidade de descarga? É possível. Eu só faço o seguinte comentário. Tenho garantia, se porventura ele fala lá no seu datasheet, eu tenho aqui 275 kWh de energia disponível. Então, é disponível. É 100% daquilo ali. Mas instalado no BESS, não tenho 275. Eu tenho um pouquinho mais, que ele não está declarando, mas que está sendo consumido por alguma coisa. Esse é um outro ponto. A gente precisa sempre estar conversando com os fabricantes, porque nem sempre essa informação vem de uma forma muito clara no datasheet. De repente vem lá um rated power, aí do outro vem uma energia disponível, outro vem capacidade de armazenamento instalada, útil. Tem essa diferenciação e que não está descrito, não está claro. Infelizmente. Essa era uma questão que eu ia perguntar, mas já respondeu, né? Que se poderia haver fabricantes, como o Lucas disse, né? Eles garantem 98%, né? E não estão mentindo, mas depende da referência que eles estão usando. Essa era a pergunta, porque entendo que dá para garantir desde que eu tenha lá, entre aspas, escondido, né? Digamos assim, uma reserva de capacidade da bateria já, né? E só fazendo um paralelo, né? Quando como eu trabalhei do lado de fabricante de bateria, assim como a gente tem o cálculo do LCOE para energia, a gente tem o cálculo de LCOS, de storage, para bateria. E quando a gente faz esse cálculo, eu deveria fazer o cálculo em função da energia útil. Justo. Sim. E não da energia que eu estou comprando, que está embutida no preço. Porque você concorda? Sim. Se eu estou pagando 1.000, mas eu estou usando 275, tem um pouquinho mais lá que não está me falando qual é. E a hora que você fazia o LCOS, algumas vezes o equipamento que aparentemente era mais caro, ele ficava com o menor LCOS quando comparado com outros mais baratos. Porque para atingir algumas vezes a mesma capacidade de energia disponível, eu precisava comprar um outro sistema dele para dar mesmo que eu estava fazendo. Maior. Que estava maior. Então, a gente precisa... Isso sim é um pouco do limite ou da barreira tecnológica ou de conhecimento que talvez a gente ainda precise avançar. Legal. Ô Marcos, um outro ponto que eu estava pensando em relação ao advento do carro elétrico. Né? Temos aumentado bastante, estamos vendo os fabricantes chegando forte aqui com o carro elétrico. E aí eu estava pensando nos prédios. Você tem uma limitação ali, você não vai conseguir gerar energia solar nesses prédios, né? Nós estamos aqui em Londrina, numa região de muitos prédios aqui, chamada Gleba Palhano. Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura de rede. E aí, vamos solucionar com o BESS também esse problema aí dos síndicos e dos condôminos, porque uma vez que um tem o carregador, o outro também pode ter, né? Pelo princípio do condomínio, tem que ter isonomia, né? Todo mundo que quisesse ter carro elétrico ali na garagem do prédio deveria daí, né? Já que um tem. E aí, a gente consegue solucionar? Não, sem dúvida, com certeza. É uma das aplicações que eu acho que tem um apelo bastante alto. Hoje a gente vê que os projetos mais novos já contemplam um número maiores de carregador. Aí também, de novo, né? Não dá pra gente pensar e falar, puxa vida, 100% dos moradores vão ter carro elétrico? Acho que assim, você vai fazer um valor de investimento muito alto, o apartamento vai ficar muito caro, que talvez seja um pouco difícil de você conseguir vender. Mas hoje a realidade nossa da frota, a gente está falando, ou depende, né, do padrão de edifício que você vai fazer, aí sim, você consegue fazer alguma coisa que seja mais aderente para o público do prédio. Mas respondendo sua pergunta de forma muito clara, com certeza. Por quê? Inclusive, boa parte das pessoas vão chegar no edifício no final da tarde, vão querer carregar o veículo na mesma hora, vão bater a demanda... Sim. E o síndico vai ficar pé da vida porque está pagando multa. Claro. E nós, como moradores ou condôminos,
reclamando pro E síndico. pode derrubar, de repente, a entrada do prédio, se Por que for um não? número alto, né? Então, sim, a gente vê isso sendo muito utilizado já em alguns condomínios mais horizontais, não tanto verticais. Se for vertical, já adiantando um pouco, importante pensar onde instalar esse sistema. Mais por uma questão de acesso, manutenção, evitar possíveis dores de cabeça no futuro. Tem Porque são equipamentos normativas pesados. de bombeiro específicas hoje já para armazenamento? Pro BES? Assim, existem boas práticas. Existe no Brasil, eu não sei o detalhe da normativa de bombeiro, até porque ela é um pouco estadual, ela é um pouco regionalizada e acaba dependendo um pouco do risco inerente daquela região. Perfeito. Mas basicamente elas acabam obedecendo às seguradoras. As seguradoras, sim, elas acabam tendo um pouco mais, seguindo principalmente as normas UL da vida, né, de como fazer ali uma boa instalação. Mas eu diria, se a gente está falando de um segmento de comércio e indústria, onde os equipamentos eles estão praticamente dentro de um quadro elétrico, um armário, ali dentro a gente já tem os seus principais componentes de emergência. Perfeito. E é importante que aí sim, a gente tenha um isolamento por fora, talvez tenha um hidrante, ou talvez em caso de incêndio algum dispositivo para colocar alguma espuma, uma rápida desconexão de energia elétrica, para isolar o circuito, né? Evitar que você acabe dissipando um eventual curto-circuito ou algo parecido para outros circuitos do seu edifício. Então, alguns cuidados sim devem ser seguidos. Da mesma forma que não tem uma normativa para bombeiro, acho que não tem também das concessionárias, ou ainda estão se pensando, criando algo, né? Porque assim, igual você falou, né? Tem que desligar rápido isso. Ao contrário do solar, que o inversor ele não me gera tensão nem frequência, ele copia a rede, né? Eu gero corrente, Sim. né? Aqui nós estamos falando em modular tensão e modular frequência também. Porque uma vez, principalmente quando ele está ilhado, né? Não tem referência, ele que tem que dar referência. Sim. Do ponto de vista de proteção, para eu ter essa rápida desconexão, eu imagino, né, que vou ter que ter um relé, alguma coisa, na baixa tensão, monitorando exclusivamente o banco, para abrir esse circuito. Seria algo assim? O que você me fala da sua experiência com... Então, a gente também conversou um pouco sobre isso. O que eu diria? Quando a gente olha dentro de um circuito, nós temos ali diferentes características de tempo de resposta. Então, a gente pode olhar a questão de inércia, se uma carga é um pouco mais indutiva, se ela outra é uma capacitiva, enfim. Existem várias características elétricas. O que eu entendo como uma boa recomendação e aí um bom princípio, né, até um pouco mais com olhar de segurança e de engenharia, seria que a gente desse uma olhada na nossa curva de... Nossa, fugiu o nome. Seletividade, você diz? Isso, na nossa curva de seletividade. Perfeito. Então, puxa vida, eu estou colocando um sistema novo dentro do meu circuito. Com que velocidade esse cara pode, de repente, atuar uma proteção ou deixar de atuar uma proteção? Qual que vai ser o tempo de resposta com essa nova componente que a gente tem? Qual parâmetro de segurança eu devo habilitar ou devo desabilitar, de repente, para atuar com banco de dados? Eu diria que, assim, especificamente para um sistema, na verdade, o que a gente está olhando é quase como se fosse um inversor de corrente alternada, um inversor solar. Do ponto de vista de bateria, a gente tem os seus circuitos de proteção dentro dos seus módulos, dos seus racks. A proteção interna do BES, né? É a proteção interna, que basicamente vem já de fábrica, já vem homologado, já vem certificado. E basicamente a gente tem que tomar cuidado, assim, a conexão da corrente alternada, saída. Atenção, né? A gente não tem todos os sistemas BES que eu tenho dentro de um único gabinete, bateria, EPCS ou inversor. Existem alguns fabricantes que eu tenho um equipamento que é bateria e depois um pouco mais distante um inversor ou um PCS ou até um skid de média tensão. Então, nesse caso, você tem um cabo, né, de corrente contínua ali. Então, é importante ter um circuito de desconexão ali
até para uma eventual manutenção, né? Bom, deu sei lá, um problema, ou eu vou fazer uma desconexão da bateria. Geralmente, quando a gente olha soluções de container, a gente tem que nós chamamos como string, de novo, né? Eu tenho o número de painéis que chegam lá para fazer uma string. Da mesma forma, eu tenho uma quantidade de módulos que compõem uma string dentro de um banco de baterias. Geralmente, a gente acaba tendo um disjuntor para cada string. Então, hoje você consegue individualizar. Tô Do com ponto de vista problema CC, nessa, você fala, né? do ponto de vista CC. Tá. Do ponto de vista CA, eu diria assim, não tem uma necessidade, um requisito especial, algo que seja diferente do que a gente já aplica Pro solar, né? para o solar. As usinas solar, assim, você vê, né? Nós estamos numa concessionária aqui que tem muita exigência relativa à parte de corrente alternada, né? Que, no meu ponto de vista, é um exagero, porque corrente de curto-circuito de uma usina solar é irrisório, né? Deveria ser mais uma preocupação, deveria ser mais os bombeiros, eu penso, com os rapid shutdown, que o pessoal fala, né? O desligamento rápido dos módulos, né? Mas agora as baterias não. As baterias têm essa preocupação que o bombeiro tem que ter, né? Que eu, no meu ponto de vista, os bombeiros negligenciam um pouco o solar convencional. Só que ela é uma fonte geradora de tensão e frequência, né? O que pode, dependendo como é que está a carga do cliente, eu posso ter uma dificuldade nesse acoplamento, né? Se a gente for pensar que eu estou colocando o sistema BESS, aí de novo, a gente tem que pensar um pouco na aplicação. Se porventura, no exemplo que a gente deu, estou fazendo instalação dentro de um apartamento, pensando talvez no aumento de demanda de carro elétrico para trabalhar na demanda. Se porventura ele vai trabalhar também como um no-break ou como um OPS, por exemplo, para estabilizar a rede, também pode. A gente também tem que começar a pensar nisso. Porque aí eu tenho outros pontos de vista de segurança. Sim. Eu perdi a rede de energia elétrica por qual motivo? De repente bateu um carro lá no poste que tô com uma rede elétrica lá e eu tô com o meu sistema BESS ainda gerando AC, de repente eu aumento mais a gravidade do acidente lá fora. Sim. Então, tem alguns pontos que a gente precisa. Sim, eu acho É o importante. anti-ilhamento que a gente geralmente tem do fotovoltaico. Né? Então, a gente precisa colocar tudo isso dentro de quando a gente está desenhando um projeto para a gente poder fazer as separações dos circuitos de segurança. Embora não tenha norma, mas tem que praticar as boas Exatamente. as boas práticas. Exatamente. Eu acho que um ponto só de bombeiro, tem alguns vídeos no YouTube, infelizmente, de alguns acidentes, né, ou incêndios com sistemas BESS. E o pessoal fala, não tem muito o que você fazer. Depois que ele começa a pegar fogo, tem que esperar extinguir o fogo, e geralmente isso leva em torno de 10 a 12 horas quando a gente está falando de um container. Que aí já estamos falando de um Basicamente grande, ali, né? o bombeiro ele acaba fazendo um controle de evitar com que aquela alta temperatura Se alastre. acabe... Porque nós estamos falando de energia armazenada. Ali, Isso. né? Mas eu fiquei pensando aqui, Marcos, numa continha bem simples de carregadores de carro elétrico, né? Seriam aí, a gente falou até hoje, 8 kW, é o mais convencional. pequenininho. 8 é o 8 é o pequeno, Oito é o pequeno, depois 22, né? E o 22 já é o... 22, que seria um residencial bom. Já seria para já 22 carregar um carro quilowatts aí. umas 8 horas carregando. Menos, né? Bem menos, né? Porque um carro não tem tudo isso, né? Não. Hoje acho Mas- que uns de 22 kW aí em torno de uns 30, 40 minutos, mais ou menos. Então já é Carrega o carro já. Pensando no híbrido, né? Um híbrido sim. No híbrido, 100% sim, elétrico, será que elétrico, só aí isso? depende, 3 horas, depende 2 da, horas, né? 3 depende horas. ali da autonomia. Porque eu vi o quantidade. pessoal falando de uns carregadores de 60 kW, uns monstros, uns carregadores, que daí acho que esse sim, né? Esse é o Supercharger, né? Esse é o Supercharge, sim. Mas se você pega ali um projeto, esse de 275, ele entrega ali, vamos dizer, 200, mais ou menos, a gente chegou a fazer essa conta, né? Então, nós estamos falando de quase 10 carregadores elétricos, né? Que você consegue adicionar nesse prédio. É que eu já estou em visto que já começou a dar problema. Eu estava em São Paulo, num condomínio, o pessoal lá já estão brigando. Já porque alguns colocaram o carregador e outros querem. E aí também, aqui em Londrina, a gente também tem vários imóveis de alto padrão aqui. O pessoal está aumentando bastante o número. Então, olha, você começa a ver que vai fazer uma chamada de capital, vai captar esse valor aí, né, entre os demais. E aí eu acredito que
vai ter que ser cobrado, né? Olha que mais um serviço que o BES vai trazer, né? Porque não vai poder simplesmente entregar essa energia de graça, né? O condomínio vai ter que ser remunerado. É importante assim, né? Muitas vezes a pessoa que acaba comprando um carro elétrico acaba não tendo o conhecimento que nós temos de formação, de engenharia, ou alguma coisa do tipo. E eu já vi gente que mora em edifício, que mora em prédio, não tem carregador elétrico, mas atrás da vaga dele tem ele fez. Tem um rolzinho. Aí foi lá e espetou na tomada. Que beleza, né? Cara, porque ele não tem consciência da bitola do fio que tá lá na tomada para carregar o carro dele. Isso é um problema. O pessoal começou a puxar. De repente, para não ter esse problema, vamos ter que começar a fazer instalações nas garagens e colocar um bezinho do cara na garagem, né? Próprio para ele, né? Falar, então você quer? Então é todo mundo que... É um circuito específico. Um circuito específico e um sisteminha ali de carregamento. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para o Marcos? Eu acho que foi bem produtivo aí a nossa conversa. Eu acho que sim, acho que pensando no lado comercial, né? Ainda bem que não veio a parte técnico, de fazer conta, hein? Eu acho que deixar eu ali falar um pouco mais aqui. Mas até assim, pensando aqui que nós estamos aqui com todo do lado de 3 engenheiros, né? Então, a tendência é que a conversa fosse 99% técnica, né? Nós aproveitando o Marcos aqui, né? Eu acredito que, pensando no meu lado aí comercial, de estar lá na ponta, estar lá em campo, né? Acho que soluciona bastante dúvidas aí, que a gente consegue tá passando isso. Espero que quem assista aí também tenha conseguido absorver. Acho que foi uma linguagem bem tranquila. Eu acho assim, do ponto de vista comercial, longe de assustar, não é esse o objetivo. Todos nós concordamos que é uma tecnologia que já está disponível, ela é viável. Eu só diria assim, a gente tem que fazer conta, como eu estava dizendo. A gente não tem todos os projetos iguais, a gente tem que olhar a necessidade do cliente. Projeto é projeto, né? Exato. Nós, como empresas que vão trabalhar com engenharia, com projeto, é realmente escutar, entender a necessidade do cliente. Eu acho que isso traz uma demanda para a área comercial. Não que a gente não tenha proximidade com o cliente, a gente não escute as dores do cliente, mas muitas vezes o cliente acaba não conseguindo expressar de uma forma um pouco mais técnica o que ele precisa. E eu acho que aí sim a gente tem que ter um pouco desse feeling, dessa sensibilidade, sabe? Sim. Porque muitas vezes pessoas que acabam não entendendo, hoje a gente vê, sei lá, um investidor que de repente não tem o conhecimento da área técnica, mas ele olha o resultado financeiro da empresa dele, ele vai falar, poxa, mas por que você está falando? Qual a diferença de quilowatt-hora? Sim. Essa pergunta vai vir, sim, como eu já escutei algumas vezes. Sem dúvida. Então, assim, poxa, vamos lá, eu preciso desenhar isso junto com você. Então, é preciso que a gente também construa uma relação de confiança por parte ou com o nosso cliente, e que ele também fala, bom, beleza, você tem o conhecimento, você pode me ajudar nisso, e aí a gente vai trabalhar. Olha, eu particularmente, sempre quando trabalhei com propostas comerciais, a depender do entendimento, eu gerava geralmente 3 propostas. Uma com valor um pouco menor, uma com valor um pouco maior e aquela que eu achava que era o valor ótimo, que eu trazia o melhor atendimento técnico com o melhor equilíbrio financeiro para a aplicação dele. Agora, são perfis diferentes. E eu não posso exigir que vocês tomem a decisão da mesma forma como eu tomaria. Então, a gente apresentar opções para o cliente, eu acho que isso é muito importante. Então talvez essa seja um novo ingrediente, né, das pessoas da área comercial, de não somente falar de produto. Não. Antes de eu vender o produto, eu preciso saber do que você precisa. Entender a dor e buscar a solução. Né? Exatamente. Eu entendo assim, o bate-papo de hoje foi muito interessante, está sendo muito interessante, porque desmistifica um pouquinho de que a bateria é backup, né? E bateria não é só backup, acho que nós aprendemos aí bastante hoje, né? Que não é só backup. Tem diversas aplicações, então quando você começa a somar todas essas aplicações, que não está isolada no mesmo cliente, né? Você vai pegar um cliente que você tem 2, 3 aplicações desse mesmo BES.
consegue somar tudo isso e ter uma viabilidade melhor. Sim. Além disso, é claro, né, a gente vive um momento com preços bem mais acessíveis do que se a gente estivesse falando há 3 anos atrás, né? Sem dúvida. Tem clientes que ele está no limite, né? A gente falou um pouco aqui de demanda, mas tem cliente que ele está no limite de ampliação, porque às vezes a concessionária que está atendendo ele não consegue mais ampliar aquela rede naquele momento, por questão de subestação, por questão de fim de linha, tanto faz. Mas tem cliente que hoje ele pode aumentar a produção dele. Ele só não aumenta a produção dele porque ele não tem mais energia, ele não tem mais demanda. E aí, se você chega com uma solução BESS, estudada para ele, desenhada para ele, junto com um fotovoltaico, um grid zero, né? Uma solução ótima que a gente fala, então a gente consegue levar isso foi muito importante. Não, quando a gente, só rápido paralelo, né? Mas a gente tem um caso também emblemático aí no Brasil de uma solução totalmente off-grid, né? O produtor, ele acabava... Era um produtor rural, ele não tinha acesso a pivô de irrigação, porque ele não tinha energia elétrica na propriedade. A energia elétrica ficava 100 quilômetros de distância da propriedade dele. Então, o custo de investimento para levar a energia era muito alto. E aí ele falou, cara, não, vamos estudar esse negócio, vamos ver o que dá para a gente fazer. Então, ele fez um sistema híbrido. Ele colocou um sistema fotovoltaico, ele colocou um banco de baterias e colocou alguns geradores diesel. Basicamente, ele gerava energia elétrica do fotovoltaico, carregava as baterias, diminuía só o fotovoltaico, já conseguia diminuir bastante o consumo de diesel. Enfim, a economia que ele teve de diesel e depois ele conseguindo, por ter energia elétrica, instalando o pivô de irrigação, ao invés de uma safra por ano, ele passou a ter 3 safras por ano. Só a economia de diesel que ele trouxe, o estudo de payback do projeto é na ordem de 2 anos. Isso estamos falando de 2019, 2020. Ainda com alto custo, né? Com alto custo. Da época, né? Então, assim, falar que não é viável, gente, vamos trabalhar, vamos fazer conta. Eu diria que só não temos solução para a morte. O resto, sempre tem. É importante que o empresário, acho que escute, né? Tipo, saiba que uma dor dele é a fatura alta e escute que o pessoal vai trazer uma solução, vai conversar, discutir a fatura dele, né? Sim. E tem caminhos, né? Tem caminhos aí. E não é uma commodity, né? Eu preciso, quando a gente vai falar de BESS, gente, empresários, por favor, olhar para cá, né? Por favor, escutem, dê atenção para esses meninos quando vão falar com vocês. Porque não é uma conversa que eu vou pegar com um papelzinho e fazer conta de padeiro, não menosprezando, né, a função. Mas a gente precisa, de fato, entender qual é a necessidade, qual é o detalhe, para a gente conseguir fazer um projeto que seja adequado. Se não dá atenção... Hoje a gente conversou sobre isso, que o empresário, né, e é sobre isso, o empresário ele tem várias demandas para ele cuidar, e uma delas se torna ali a energia elétrica, que às vezes é um insumo caro para ele, mas mesmo assim, ele vai lá, pega a fatura de energia dele, a gente falou. Pega a fatura às vezes do Mercado Livre, fala pro contas a pagar lá, ó, vê isso aqui e pague, né? E no máximo, se der problema no motor, vamos olhar alguma coisa. Não sabe se tem reativa. Aí você começa com o problema do reativo, o problema da demanda, que às vezes ele está ultrapassando 15 minutos, né, num dia que ele poderia estar solucionando com o BESS. Pois é. Aí ele pode estar com problema de ponta, ele pode estar com problema de contrato de Mercado Livre, né? Isso acontece. Então hoje a gente está posicionado para levar o cliente nessa jornada. A gente começou a se estruturar para pegar o cliente e falar, opa, o que você precisa começar? Você começa aqui geralmente pelo Mercado Livre, né? Quem não começou pelo fotovoltaico foi primeiro para o Mercado Livre, outros Mercado Livre Grid Zero, que já começa as economias reais do cliente. E eu acho que o próximo passo tá no Mercado Livre. Pensou num projeto Grid Zero, já vamos pensar num projeto BESS também. Então, e pode ser paralelo, tá? Não precisa ser um depois o outro, né? Se o cliente não é nada disso hoje, ele está no grupo A, está gastando muita energia, de repente ele já pode ir num pacote completo, Mercado Livre, Grid Zero, BESS, né? Reativo, banco de capacitor. Pegando o seu gancho um pouco também do que o Eliel, né, o Lucas tinha comentado sobre a área comercial. Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que é uma lacuna que nós temos hoje, porque nós temos vendedores de fabricantes
né, que estão aí tentando ou vendendo sistemas BESS, mas empresas, por exemplo, como a Conte Solar, que ela não está somente se colocando como fabricante, não, ela está se colocando como uma provedora de solução. Então, eu tenho que chegar no seu cliente e falar, meu amigo, assim como algum tempo atrás a gente olhava a fatura e falava, putz, sabe que se você instalar um sistema fotovoltaico aqui, você vai ter uma economia de tanto? A gente precisa começar ou voltar a ter esse mesmo approach para falar um pouco sobre a parte de bateria. Deixa eu olhar a sua conta, deixa eu olhar como que está a sua fatura, como que é o seu regime de trabalho, como que funciona isso. E aí a gente tem que começar a desenvolver um projeto, desenvolver uma relação. Pode acontecer que a gente não consiga encontrar uma solução viável para aquele projeto específico, mas eu tenho certeza, vai criar uma relação de confiança entre as pessoas. Então, do ponto de vista comercial, eu acho que isso já gera oportunidade. Putz, ô Eliel, volta aqui, cara. Da outra vez a gente não fez nada, mas você me ajudou a entender, tem uma oportunidade. Não é especificamente de BESS, mas é de outra coisa. Enfim. Legal. A nossa venda, o nosso trabalho, né, nos últimos anos aí, ela tem se tornado cada vez mais consultivo mesmo, né? Mais nesse sentido de buscar a melhor solução, né? Eu costumo comentar em alguns clientes assim, né? Chega hoje um cliente que está em Mercado Livre ou que ainda não está em Mercado Livre, a gente olha a fatura e fala, puxa, mas por que você não foi para o Mercado Livre ainda, né? E há 4 anos atrás, 3 anos atrás, a gente chegava lá e oferecia o máximo de solar, né? Não pensava na solução como um todo. Então, o mercado tem mudado. Nós, enquanto Conte Solar, estamos buscando inovar cada vez mais. A gente busca, sim, uma venda cada vez mais consultiva. E o BESS entra justamente nesse ponto. Né? Claro que o empresário também mudou bastante, mas a gente ainda encontra empresários que não olham a fatura, né? Que não olham reativa, não olham demanda. Assim como a gente encontra empresários que tratam a fatura de energia como algo assim, já está no meu custo. Eu tive a grata alegria aí, né? A grata notícia há 2 meses atrás, de um cliente que há 2 anos falou assim pra gente, não, a energia já está no meu custo de produto. Não, de fato, a energia estava no custo de produto dele. Mas por que não reduzir esse custo? E agora, 60 dias, aí a gente firmou um contrato com ele. Cara, então, 10% da conta de energia elétrica pode representar 3%, 5% de aumento de margem do produto. Exatamente. Sim. Então, assim, isso muda a partir do momento que você passa a fazer um trabalho consultivo. Se você simplesmente, não, está no seu custo, ok. Não, vamos olhar no detalhe. Vamos entender aqui a melhor solução. Eu diria assim, nós vendemos uma boa solução para ele, não é o maior projeto. Então, a gente trabalha isso com a equipe no seguinte sentido, o melhor projeto não é o maior projeto do fotovoltaico. Assim como você citou o exemplo da leiteria, o melhor financeiramente para o fabricante seria ter vendido uma solução para 8 horas. Que aí, você não... Claro, mesmo com um detalhezinho ali de 20 minutos, a gente não conseguiu fechar, né? Mas a melhor solução era o quê? Era os 20 minutos. Atender em 20 minutos, casar com um gerador. Achar a solução para ele que fosse viável. Exatamente, a viabilidade, melhor viabilidade. Projeto. Pessoal, é isso. Queria agradecer muito vocês, Eli, Lucas, Marcos, principalmente o Marcos que veio da agenda lotada, a gente sabe como é que tá aí a correria. Que isso, tamo aí. Queria agradecer demais vocês, foi um bate-papo muito produtivo, acho que vamos colher muitos frutos desse bate-papo aí. Maravilha. Obrigado pessoal, obrigado a todos. Obrigado, valeu. Obrigado aí. Tchau, abraço.